Sob o sol implacável da fronteira, um pistoleiro cansado cavalgava sem rumo, carregando nas costas as cicatrizes de um passado que desejava esquecer. Seus olhos, rígido como o aço da arma que pendia de sua cintura, fitavam a vastidão desolada do deserto. A poeira subia sob cascos incansáveis. O ar era seco e quente demais para promessas de alívio. Apenas o silêncio opressor da terra sem vida o acompanhava. O calor ardente fazia sua pele rachar, e o vento fino levava partículas de areia que se infiltravam em cada dobra de sua roupa puída. Ele seguia, não por destino, mas por um impulso antigo de sobrevivência. Um impulso que lhe dizia que continuar andando poderia afastar o fantasma da culpa que o perseguia noite após noite. Os lábios, cerrados, guardavam memórias que ele não queria enfrentar. E cada passo era calculado, cada respiração medida. O pistoleiro era um homem endurecido pela solidão e pela desconfiança que o mundo lá fora cultivava em seu peito. Seu chapéu abaixado protegia o rosto do sol e da observação alheia. Nunca confiava em ninguém, nem mesmo no próprio reflexo no metal brilhante de seu revólver. Naquelas planícies implacáveis, onde a vida parecia querer se apagar sob o céu sem nuvens, chegou a um ponto onde ossos quebrados e estilhaços do tempo jaziam esquecidos pela areia. Foi ali, entre pedaços de um passado esquecido, que algo chamou sua atenção. Um pequenino vulto envolto em um manto que carregava símbolos ancestrais e tinturas que pareciam mais antigos que o próprio deserto. Um bebê apache, abandonado, aninhado entre os restos secos da terra, seu choro quase abafado pelo silêncio brutal do lugar. O pistoleiro desmontou com cautela, o corpo tenso pelo incerto, os olhos cumprindo a difícil tarefa de equilibrar o instinto da sobrevivência com a curiosidade desconcertante. Tocar aquela criança era como tocar um segredo sagrado, uma responsabilidade que pesava mais que o peso de sua própria arma. O manto sagrado a envolvia como uma promessa silenciosa, e ele sentia a presença invisível de uma história maior a se desenrolar a partir daquele momento. A poeira parecia dançar em torno deles, e o calor abruptamente ficou mais denso, como se o deserto tivesse prendido a respiração para observar. Ele hesitou. Sua sombra projetada sobre a criança tremia com a dúvida. Uma mistura rústica de dureza e fragilidade invadiu seu peito de forma inesperada. Nunca fora um homem de palavras, muito menos de gestos gentis. Mas ali, diante daquele bebê, o silêncio se fez voz, e uma inquietação silenciosa tomou conta de sua alma marcada por perdas. Sentiu um nó no estômago, um peso cálido e inquietante que jamais experimentara. Quem teria deixado aquela criança ali? Por quê? O que aquele manto sagrado poderia esconder? Perguntas que ele não ousava responder, mas que começavam a defini-lo ali mesmo, naquele instante. Era como se o destino se encarregasse de traçar um novo caminho nas linhas gastas de sua vida. Enquanto ele permanecia ajoelhado, olhando para o pequeno ser indefeso que carregava um segredo maior que ambos, um movimento à distância despertou seu instinto de sobrevivência. Entre as sombras dançantes da tarde que caía, uma figura encapuzada os observava. O rosto oculto pela penumbra do manto que se confundia com o horizonte árido. A tensão no ar aumentou. O silêncio tornou-se quase sufocante, carregado de uma expectativa cruel e indescritível. O pistoleiro ergueu os olhos devagar. Seus sentidos se aguçaram. Não era só o deserto que escondia segredos, mas aquele estranho que permanecia ali,
silencioso e ameaçador, oculto, espreitando o peso do mistério que ele agora carregava. Um presságio, um alerta em silêncio. Eles não estavam sozinhos, e o destino daquela criança, junto com o do pistoleiro, estava prestes a ser selado. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A poeira começava a se assentar quando o pistoleiro, com os olhos cansados e a respiração ainda pesada, finalmente acomodou o bebê Apache sob um leito improvisado de folhas secas e pedras planas. O calor do deserto não aliviava, mas algo no leve brilho que irradiava dos olhos da criança contrapunha a aridez ao redor, como se aquele pequeno ser fosse um farol tímido de esperança em meio ao silêncio morto da planície. Ele se afastou poucos passos, observando o horizonte ainda vermelho, onde o sol começava a ceder ao entardecer. O manto sagrado que envolvia o bebê ondulava suavemente na brisa quente, deixando transparecer símbolos complexos que o pistoleiro não compreenderia, mas que sentia pesarem como um legado. Aquele manto não era apenas tecido, era história, era destino. Tentar compreender o que havia levado aquela criança a estar sozinha ali, no coração despovoado do Velho Oeste, aproximava o pistoleiro de uma verdade que ele havia aprendido a evitar: a de que sua jornada não seria feita apenas de balas e silêncio, mas de escolhas que testariam sua própria alma. O tato áspero das mãos calejadas se esticou hesitante para ajeitar o manto sobre o bebê. Ele sentiu o peso de um juramento não pronunciado, uma promessa implícita que nenhum homem endurecido por décadas no deserto costumava fazer: proteger um ser indefeso contra um destino desconhecido. A noite chegou como um manto escuro, envolvendo todos os contornos do deserto. O frio e o silêncio transformaram-se em companheiros inseparáveis. O pistoleiro montou um pequeno acampamento sob árvores retorcidas, escondendo-se da vastidão exposta onde predadores espreitavam. Com o bebê em seus braços, o homem bebia doses esparsas de água amarga, a secura cortando-lhe o corpo afiado. Cada gole era uma batalha contra o cansaço e a sede, uma luta para manter a própria sobrevivência enquanto guardava aquela frágil chama de vida. Horas se passaram e algo inquietante começou a estremecer na atmosfera. O pistoleiro sentiu os olhos da criança, escuros e profundos, estudando-o como se a inocência fosse uma armadilha, ou talvez um segredo imemorial. Era um magnetismo estranho, uma luz interior quase palpável que o fazia calar, esvaziar a mente de todas as dúvidas. Ao observar os arredores do acampamento, sob a luz trêmula da fogueira, o pistoleiro notou algo que ele sabia interpretar melhor do que qualquer palavra: marcas recentes na terra pedregosa, pegadas humanas, frescas, guardando uma intenção hostil. O silêncio das redondezas não era natural. As sombras tênues do fogo dançavam, mas algo lhe dizia que entre aquelas trevas alguém os caçava. O ar pesado da noite se partiu quando sons tênues de galhadas quebraram a quietude.
O pistoleiro ergueu os olhos, os músculos rigidamente prontos para o confronto. Um discreto movimento entre as árvores indicava a aproximação de um grupo. Ele conhecia aquele tipo: caçadores, movidos por ganância ou um medo ancestral. Nós que acreditavam que aquele bebê poderia render ouro ou poder. O pistoleiro agarrou seu revólver, sentindo seu peso quase como uma extensão da própria mão. Uma promessa de vingança imediata, se fosse necessário. Mas olhar para o pequeno ser em sua proteção o fez suspirar. Ele não podia falhar agora. O grupo avançava silencioso, armas empunhadas com cautela, os olhos fixos no manto sagrado. Eram homens insistentes, movidos pelo obscuro desejo de capturar a criança e utilizá-la para propósitos sombrios, desconhecidos, que o pistoleiro sequer ousava imaginar. Ele não sabia quem. Eram, exatamente, mercenários, caçadores de recompensas ou fervorosos inimigos da tribo. Mas sentia que a ameaça era maior do que aquilo. Ele apertou o corpo do bebê contra si, sentindo a pele quente e a respiração miúda. O mesmo brilho nos olhos da criança parecia fazer o deserto inteiro silenciar em sinal de respeito ou aviso. Cada passo do grupo se aproximava, e o pistoleiro sentiu o pulso acelerar, um fogo interno que despertava sua lenda. O homem que não se esquivava quando o perigo vinha à tona. Quando a silhueta dos caçadores surgiu à beira do campo, os olhos do pistoleiro brilharam na escuridão. Sem hesitar, ele tomou posição, a respiração sincronizada com o impulso da mira perfeita, o dedo no gatilho pronto. A fúria silenciosa de um homem que jamais permitira que nada quebrasse sua liberdade se misturava agora com o instinto de proteger o que ele não entendia por completo, mas que já havia escolhido carregar como seu próprio destino. A tensão cresceu como um trovão, prestes a explodir, envolta em sombras que ocultavam o real perigo que avançava como uma tempestade. O velho mundo, marcado por leis e disputas, era tão implacável quanto o mistério que fazia jus aos olhos claros do bebê. Enquanto o fogo da fogueira lançava seus últimos lampejos, o pistoleiro percebeu que aquela noite não terminaria com um simples fogo apagado ou com calma restaurada. Ele sabia, no fundo, que atrás dos caçadores havia forças mais obscuras, forças que enxergavam no bebê não apenas uma criança, mas um símbolo de um poder antigo demais para ser ignorado. E que os caçadores não eram mais que os primeiros arautos desse perigo movido por sombras. Enquanto os passos se aproximavam, o pistoleiro apertou ainda mais o poncho em volta do bebê, preparando-se para o que viria. Lá, na penumbra do deserto, o perigo pairava silencioso, e o homem solitário finalmente compreendeu que sua luta recém começava. Quando entre as árvores, a silhueta de um grupo de caçadores emergiu lentamente, guiada por olhos famintos que buscavam o bebê que ele jurara proteger. O pistoleiro sentiu o peso do revólver firme em sua mão. O calor do deserto misturando-se com a tensão elétrica que crescia no ar. Os caçadores avançavam em silêncio entre as sombras. Trêmulas das árvores retorcidas, seus passos rápidos e certeiros, como predadores acostumados a farejar suas presas. O brilho ameaçador refletia nas armas, e cada olhar fixo no manto sagrado que envolvia o bebê trazia consigo um desejo sombrio e implacável. Sem nenhuma palavra, o homem endurecido apertou a criança contra o peito, a respiração miúda e insegura da pequena envolvendo-o numa fragilidade que mal cabia em seu peito cansado. Os olhos do bebê,
profundos e iluminados, pareceram absorver tudo à sua volta de forma quase sobrenatural, como se carregasse a luz silenciosa de um segredo antigo, guardado pelo céu e pela terra daquele deserto implacável. Assim que os primeiros caçadores irromperam no clarear do acampamento improvisado, a calma momentânea estourou como uma pistola disparada ao vento. A mira do pistoleiro subiu num movimento letal e instintivo. O som seco do gatilho ecoou pela noite seca, misturado ao tilintar das balas que atingiam seus alvos. Um homem caiu. Outro recuou, surpreso pela rapidez daquele homem solitário que parecia carregar a morte nos dedos. A luta durou poucos minutos, mas foi longa o suficiente para o pistoleiro entender que aquilo era apenas o começo. Caçadores abatidos jaziam ao chão poeirento. Seus olhares congelados em expressões que misturavam medo e fúria. Mas ele sabia. Atrás deles havia forças maiores, mais sombrias, que moviam aqueles passos silenciosos e aqueles olhos famintos. Quando o último perseguidor tombou, um silêncio pesado caiu sobre o acampamento. O pistoleiro guardou o revólver com precisão, seus olhos varrendo o horizonte onde a noite ainda brincava. Com as formas do deserto, ele sentia a respiração quente do bebê contra sua pele áspera, o pequeno ser envolto no manto sagrado que parecia pulsar com uma energia invisível. Foi então que, nas sombras mais distantes, ele percebeu o movimento delicado, quase furtivo. Uma figura feminina, alta e firme, emergiu das sombras da mata. Seus olhos escuros como a noite penetravam a escuridão com a certeza de um predador que conhece cada passo daquela terra. Taina, a guerreira Apache, aproximava-se com uma mistura de cautela e determinação. Ela parou a poucos metros, mas sua presença era imponente sem que precisasse erguer a voz. O pistoleiro, ainda tenso, não desviou o olhar do bebê nem por um instante. A mulher sussurrou, mas sua voz carregava a força de um trovão contido. Ele carrega um destino maior do que imaginas. O bebê não é apenas criança. Ele é o portador do céu, aquele que traz consigo a esperança e o perigo dos ancestrais. O homem arqueou a sobrancelha, cético. Muitas vezes a vida mostrara-lhe que as histórias que enchiam a boca dos nativos eram apenas ecos do vento, mitos para aquietar a alma. Mas havia algo naquela mulher, na forma como ela se movia, na intensidade que brilhava em seus olhos, que o fez estremecer. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o deserto inteiro tivesse suspendido a respiração pelo aviso que aquela guerreira trouxe. Taina continuou, ainda a voz baixa, mas carregada de uma urgência palpável. Este bebê possui uma conexão com o céu, com forças além do nosso entendimento. E não apenas homens comuns te caçam. Sombras antigas despertam, espíritos antigos que querem controlar este poder e destruir quem o proteger. O pistoleiro engoliu em seco, o calor sufocante da noite misturando-se à inquietação que crescia em seu peito. Sua vida forjada na solidão e na violência jamais o preparara para algo tão estranho e profundo. Como poderia proteger uma criança que carregava forças que ele não compreendia, contra inimigos que não via? Taina observou o pistoleiro por um momento, seus olhos reconhecendo a força nas cicatrizes do homem, mas também a dúvida que o consumia. Eu protegerei o bebê contigo. Somos poucos, mas juntos talvez possamos desafiar o que vem do céu e da terra. Sua mão pousou brevemente na aljava, pronta para a guerra.
O vento soprou forte, trazendo consigo um cheiro de terra queimada e promessa de tempestade. O bebê soltou um som suave, quase como um chamado sagrado, e os olhos do pistoleiro brilharam com uma nova determinação, ainda que embebida pela incerteza. Na vastidão silenciosa do deserto, o homem endurecido e a guerreira Apache se uniam agora por um destino que nenhum deles escolhera, mas que ambos carregavam como uma marca invisível. Ao redor deles, a escuridão parecia se aconchegar aos seus pés, enquanto ecos distantes prenunciavam os perigos sobrenaturais que já brincavam com a linha tênue entre a vida e a morte. O céu acima se abriu em uma dança silenciosa de estrelas, como se os próprios céus observassem e esperassem o desenrolar daquele destino invisível que viria do horizonte. E no silêncio que se seguiu, Taina revelou, com voz firme e olhos que pareciam ver além do tempo: estamos próximos de algo maior do que todos nós. Aqueles que buscam capturar o bebê não são apenas homens. Forças antigas se movem entre as sombras e seu poder será o que decidirá o futuro desta terra. O pistoleiro apertou o bebê contra o peito mais uma vez, sentindo que a essa altura, um caminho invisível e inevitável já traçava-se diante deles. Então que venha o que tiver que vir, murmurou a voz rouca pela noite e pela promessa do desconhecido. Por trás da mata densa, os olhos que os observavam relampejaram de satisfação. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e forças que ultrapassavam o homem comum já estendiam suas garras. O bebê, alheio à luta que se formava ao seu redor, dormitava entre os braços do pistoleiro, carregando em si o destino vindo do céu. A voz de Taina ecoava no silêncio da noite, carregada de um peso antigo e quase sagrado. Ela falava do bebê, o portador do céu, promessa viva de um amanhã que tremia entre o imediato e o invisível. O pistoleiro sentiu o ar entre eles tornar-se denso, como se o próprio deserto prendesse a respiração diante daquela revelação. O vento levantou poeira ao redor, misturando o cheiro seco da terra com o perfume brando das árvores retorcidas. Taina fitava o bebê nos braços do homem endurecido com um misto de reverência e urgência. Há uma profecia antiga, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, que fala de uma criança que carrega não só sangue, mas a luz dos ancestrais. Um elo entre o céu e a terra, que pode virar o destino das tribos e dos homens que pisam esta fronteira. O pistoleiro apertou o punho, as linhas do rosto marcadas pela fadiga, e as lembranças pesando como chumbo. Ceticismo era seu escudo. Histórias de velhos e xamãs, murmurou, seus olhos sombrios desviando para o manto sagrado que envolvia o bebê. Coisas para acalmar o medo daqueles que não sabem se defender. Mas lá no fundo, uma réstia de algo novo, inquietante, começou a descortinar, invadindo seu silêncio. Enquanto Taina falava, uma sombra tênue cruzou o olhar do pistoleiro, o que tampouco passava despercebido a ela. Foi como se a própria terra se manifestasse, um tremor quase imperceptível. Ele sentiu algo mais, além das palavras, um chamado estranho, um fracasso em sua armadura de indiferença. Relutante, Taina prosseguiu, revelando um segredo oculto na memória da tribo. Nem todos que habitam a sombra desejam que esta criança viva. Há um xamã afastado, um em quem o poder corrompeu a alma. Ele lidera uma seita insurgente. Alguém que vê neste menino o meio para subjugar espíritos antigos e dominar a terra que antes respeitava. Seus olhos brilharam,
carregados da dor de quem já viu amigos e família sucumbirem à corrupção do poder. A noite avançava, e o pistoleiro sentiu um frio se infiltrar sob a pele, não por causa do vento que cortava entre as árvores, mas pela certeza de que algo sombrio, além da visão, já se movia contra eles. Ele olhou para o bebê, a inocência imaculada em seu rosto, e então para Taína, a guerreira que, mesmo cercada pela força de sua cultura e fé, parecia não menos vulnerável diante do perigo. Não acredito em fantasmas, ele resmungou, enquanto arrumava a pequena guarda do bebê contra seu peito. Mas acredito que homens maus andam caçando algo que não entendem. O olhar de Taína se suavizou por um instante e sustentou os olhos dele firme. Nem tudo o que vem do céu pode ser visto, pistoleiro. Às vezes o que importa está além da pele, dos ossos, do que os olhos descobrem. O céu estava limpo, um vasto cubo de estrelas cintilantes que pareciam observar em silêncio todos os segredos daquela noite cheia de presságios. Tainá retirou uma pequena adaga presa à cintura, um gesto que falava de proteção e decisão. Não estamos sozinhos. O xamã rival tem seguidores aqui e além, homens dispostos a qualquer coisa para ver aquele poder em suas mãos. O pistoleiro apenas apertou o bebê mais firme, sentindo o peso daquela responsabilidade crescer em sua alma. Não era mais apenas uma criança à sua proteção, mas um símbolo movido por forças que ele mal ousava aceitar. Pensamentos do passado o assombravam. Promessas quebradas, amores partidos, perdas enterradas no silêncio da solidão. Tudo pareceria agora ter sido uma pregação para este momento de estranha cumplicidade. Silêncio caiu entre eles, pesado e denso. Os passos da floresta pareciam sussurrar segredos que o vento não podia carregar. O pistoleiro rodou na cela, sua mão pousando próxima ao coldre do revólver, pronto para enfrentar o que viesse. O bebê se mexeu, soltou um leve som, quase um chamado. Taina sussurrou, como se as palavras pudessem domar o destino na sua própria língua. Prepare-se, o inimigo que espreita não é só feito de carne e osso. Ele traz consigo a corrupção da alma e a sede de controlar os segredos dos antigos. O homem endurecido encarou as árvores escuras, onde seu reflexo nunca espelharia a pureza da criança em seus braços. Respirou fundo. Não vou deixar que o levem, declarou, voz baixa e firme. Se for preciso, enfrentarei o mundo inteiro. O vento rugiu, mexendo folhas secas e levantando poeira ao redor, como caindo num sussurro ancestral. Taina assentiu, uma certeza emergindo naquela aliança improvável. Os olhos dela relampejaram com a determinação de uma guerreira que carrega não só armas, mas um legado. O bebê descansou, alheio ao turbilhão que se movia além das sombras. Seu destino era tecido no silêncio da noite, entre dois guardiões forjados pela fronteira e pelas lendas que os engrandeciam e os condenavam. Do outro lado da mata fechada, olhos corrompidos brilhavam na escuridão. O exílio do xamã não o enfraquecera, amenizara apenas seu rosto, não sua vontade. Ele liderava seus seguidores, ávidos pelo poder que o bebê portava. O exílio lidera uma obsessão ainda mais sangrenta. Rasgar o véu entre os mundos e dominar a terra com o poder dos ancestrais corrompidos pela ambição. Assim, quando o silêncio da noite se espuma no ar rarefeito da fronteira, o homem endurecido, a guerreira e a criança se preparam para o que virá.
Uma batalha que não será só de balas, mas de sombras e de céu. O pistoleiro olhou fixamente para Taina, a voz rouca de determinação cortando a quietude. Nós não vamos esperar eles encontrarem a gente. Entre as árvores, algo se moveu veloz e sombrio. A caçada estava apenas começando. O sol queimava impiedoso acima do horizonte, tingindo tudo em tons alaranjados, quando o pistoleiro, Taina e o bebê começaram a jornada. O deserto estendia-se sobre eles imenso e indiferente às pressões que carregavam no peito. Cada passo era um desafio. O solo rachado e estéril absorvia a pouca força que lhes restava, enquanto o vento trazia fragmentos cortantes de areia, invadindo os olhos e a pele. O bebê, enrolado no manto sagrado, parecia alheio à crueldade daquele mundo. Sua respiração suave e constante, como um fio de esperança a sustentar a caminhada. O pistoleiro conduzia a marcha com uma determinação que mascarava a angústia crescente. Seus pensamentos se debatiam entre o passado sombrio que ele tentava esquecer e o futuro incerto que agora parecia mais claro, forjado na proteção daquela criança. Revele fragmentos do que carregava no silêncio. Dias em que a violência e a perda lhe haviam roubado quase toda a humanidade. Noites em que o único remorso era não ter sido capaz de salvar alguém que amava. Taina percebia as sombras que pesavam em seu olhar, mas não o pressionava. Sabia que o vínculo entre ele e o bebê crescia, e que aquele seria o fio invisível sustentando-os na tempestade que se avizinhava. A travessia do terreno árido não era apenas física. O calor drenava as forças e a sede já mordia a garganta dos dois, tornando cada gole de água um tesouro raro. Taina, firme e atenta, observava as redondezas, alerta a qualquer vestígio do inimigo. Em certos momentos paravam sob as poucas sombras finais que as árvores esguias ofereciam, e em silêncio ela sussurrava uma prece antiga para os espíritos da terra, pedindo proteção para o bebê e para os dois que o guardavam. Por entre as pausas, as histórias do pistoleiro surgiam em fragmentos tristes, quase confessadas ao vento, quase a si mesmo. Revelava poucas palavras, mas suficientes para Taina perceber que havia mais em sua jornada do que simples desconfiança. Ele falava com voz áspera de um homem que perdeu tudo em uma guerra que entrou para calar um passado. Amores mortos por balas, amigos desfeitos pelo destino. Um caminho de sangue no qual não queria mais pisar. A criança, para ele, era uma espécie de redenção em carne e osso, um recomeço inesperado que parecia exigir a ele a graça que há muito sentia perdida. Além do físico e das lembranças, lutavam contra as emboscadas constantes, pegadas nem sempre visíveis, sons que se aproximavam furtivos demais para serem ignorados. Certa vez, o pistoleiro percebeu o movimento rápido de uma sombra entre as pedras e, sem hesitar, armou o revólver, pronto para o confronto. Taina logo apreendeu a presença, suas mãos experientes buscando a aljava. Mas naquela ocasião, nada avançou. A tensão, porém, era palpável, como se o deserto conspirasse para testar a fibra do estranho trio. No coração daquela jornada árida, a relação lentamente se transformava. Taina viu no pistoleiro algo que ela não esperava. Não apenas um homem endurecido, mas um guardião capaz de suavizar na presença do bebê. Ele, por sua vez, sentia seu mundo endurecido ceder fraturas sutis, acariciadas pelo inexplicável vínculo que a criança impunha. Cada olhar trocado entre ele e a pequena vida era marcado por uma silenciosa promessa de proteção.
Um pacto não verbalizado, mas que pulsava firme, mais forte que qualquer bala. Quando por fim avistaram o contorno do acampamento da tribo, um misto de esperança e apreensão tomou conta. O coração do pistoleiro batia forte, mas pesava-lhe uma sombra negra. Taína compartilhava desse silêncio denso, que falava mais do que palavras, no que diz respeito à sua chegada. Sabiam que aquele lugar guardava a segurança e as respostas que buscavam, mas que, ao mesmo tempo, seria o palco do próximo desafio. As portas do acampamento abriram-se, revelando o ancião da tribo. Sua figura, curvada pela idade, irradiava autoridade e um olhar carregado de desconfiança profunda. O homem que representava a sabedoria dos ancestrais fitou a criança envolta no manto. Sagrado, e o medo antigo brilhou em seus olhos cansados. Sem uma palavra, o ancião fez um gesto firme, rejeitando a presença do bebê. Sua voz, quando surgiu, soou pesada como um sino, temendo não pelo menino, mas pelo que aquele destino poderia desencadear. O pistoleiro apertou os dentes, mas contivera a ira. Taína permaneceu ao lado dele, firme, enquanto o bebê dormia tranquilo, alheio à turbulência que o entorno carregava. O silêncio entre eles era carregado, um aviso de que o acolhimento não viria fácil. O acampamento, com suas vozes baixas e olhares furtivos, parecia dividido entre o medo ancestral do poder desconhecido e a esperança sutil que a criança podia trazer. Antes que qualquer palavra fosse dita, um murmúrio rastejou entre os membros da tribo. Rumores de medo e de prováveis traições dentro do próprio sangue que jurava proteger o bebê. O clima se tornou sombrio, carregado de suspeitas que ameaçavam partir até os laços mais antigos. A criança, até então símbolo de inocência, tornava-se o epicentro de uma tempestade que ameaçava romper o delicado equilíbrio daquela terra. O pistoleiro sentiu o peso da responsabilidade crescer, não só como protetor, mas como um homem diante da fragilidade da esperança e do medo humano. Taína sussurrou perto dele, sua voz um bálsamo firme. Devemos resistir. A verdade do destino pesa sobre nós. Ele a envolve num olhar carregado de decisão. Enquanto a noite caía pesada sobre o acampamento, as sombras tornavam-se mais longas e densas. No horizonte, sussurros carregados de malícia anunciavam movimentos perigosos. Sabiam que a luta pela sobrevivência do bebê estava apenas começando. Lá, onde os olhos da tribo não haviam ousado olhar, um silêncio quebrado quase imperceptivelmente revelou-se no crepitar da fogueira. Um presságio de rejeição, de medo e do confronto que inevitavelmente viria. O ancião, com uma expressão rara de dor disfarçada em severidade, anunciava sem circunlóquios o que todos temiam. O destino daquele bebê não seria aceito sem luta. O pistoleiro, Taína e o bebê, então olham ao redor, sentindo que o tempo de refúgio estava acabando. O destino seguinte os aguardava, feroz e incerto. E naquele instante, ao abrigo da noite fria, o pistoleiro sentiu o olhar do ancião pesar sobre ele como um julgamento silencioso, enquanto a porta do conselho se fechava, deixando-os para o próximo amanhecer, em meio a um acampamento dividido e a uma promessa velada de guerra. O vento carregava sussurros pelo ar rarefeito do acampamento, enquanto Taína e o pistoleiro seguiam os passos até o coração da assembleia tribal. O brilho na escuridão do manto sagrado parecia pulsar em silêncio. Uma promessa velada que incendiava a pele sob as poucas estrelas. O conselho estava reunido,
corpos curvados em torno da fogueira central, rostos marcados pela idade e pela dureza das decisões que pesavam sobre seus ombros. A divisão era palpável. De um lado, aqueles que envergavam a fé ancestral e o medo que acompanhava a profecia. Do outro, aqueles que ousavam enxergar a criança como símbolo de esperança. Taina, firme, sentiu o peso da desconfiança nos olhares mais antigos, sussurras carregadas de temor e lamentos abafados. O pistoleiro, ao seu lado, apertou os dentes. Seu silêncio era uma fortaleza, mas por dentro o coração batia com a urgência de um homem que aprendeu a lutar contra muito mais que simples balas. Quando o ancião se levantou, a voz que emergiu era um trovão manso, mas inegável. Esta criança traz consigo uma carga que pode desatar tempestades onde antes havia paz. A frase estalou na noite. O conselho ficou em silêncio, ondas de tensão ondulando entre os presentes. Há quem diga que ela é o portador do céu, mas também há o temor de que este dom seja uma chama que consome tudo em sua volta. Os olhos da tribo percorriam o pequeno ser, dormindo tranquilo. Nos braços do pistoleiro, Tainá avançou, sua voz ressoando firme, porém carregada de respeito. Temos uma escolha: esconder o medo ou abraçar a verdade. Essa criança é mais do que uma profecia, ela é ligação entre nosso povo e o futuro. Mas o conselho continuava dividido. Velhas rixas e fantasmas do passado tornavam a aceitação quase impossível para alguns. Enquanto o debate atravessava a madrugada, o pistoleiro observava com um olhar pesado. Diante daquela rejeição velada, sentiu a chama da responsabilidade crescer. Ao lado dele, Tainá percebida que o medo era o maior inimigo a ser vencido agora, mais até que os inimigos externos que espreitavam as bordas do acampamento. Nos corredores sombrios do conselho, rumores começaram a se infiltrar como veneno silencioso. Vozes inquietas, olhos que fugiam da sinceridade, sussurros de traição. Há quem sussurre que não devemos nos comprometer com este destino, confidenciava uma figura encapuzada. O medo, alimentado pelo desconhecido, se transformava em suspeita, e a linha tênue do sangue e da lealdade ameaçava se romper dentro da própria tribo. E Pistoleiro sentia o coração apertar. Proteger a criança significava enfrentar não apenas os estranhos, mas também as sombras do próprio povo que jurou proteger. Taina respirou fundo, os dedos cerrados ao redor da aljava que pendia em seu ombro. Naquele ambiente carregado, cada olhar era uma flecha invisível, cada palavra uma prova. O abrigo temporário para o bebê era um refúgio frágil, ameaçado por dúvidas profundas e pelo temor antigo que corria nas veias daquele lugar. O pequeno silêncio da criança contrastava com o ruído crescente da incerteza. Ao longe, no limiar do acampamento, os ecos da aproximação inimiga intensificavam-se. Estavam sob vigilância, e a guerra encoberta pelo medo e pela profecia se preparava para romper. Do lado de fora, as estrelas pareciam murchar diante da iminência da tempestade. Taina trocou um olhar decidido com o pistoleiro. A aliança entre o homem endurecido e a guerreira da tribo se estreitava, forjada no caldeirão da adversidade. Ambos sabiam que aquele era um campo minado, não apenas de balas e aço, mas de corações divididos e segredos ancestrais. Quando a madrugada quase começou a pintar o céu, uma sombra se mostrou à distância. Era um mensageiro do druida exilado, seu semblante carregado de uma ameaça que não precisava ser dita em voz alta.
O frio da noite parecia aprofundar-se, sugando a coragem dos mais fracos. A voz rouca do enviado ressoou no silêncio. Entreguem o bebê. Cessará o derramamento de sangue. Resistir é condenar a tribo à guerra. Um silêncio cortante se instalou, como se a terra tivesse parado para escutar. O conselho, dividido, os olhares se afastaram da criança por um momento, pousando sobre Taina e o pistoleiro, que mantiveram sua postura firme. Eles sabiam que o ultimato não era apenas uma ameaça. Era o prelúdio da luta que agitava as sombras à espera. E sob o céu ainda escuro, a promessa dolorosa se fez clara. O futuro só seria decidido pelo sangue, ou pela coragem que estivessem dispostos a oferecer. A tribo estava à beira do abismo, e o destino daquela noite seria a lâmina sobre a qual tudo pendia. A guerra se aproximava com seus pés de tempestade, e os primeiros sinais da traição já começavam a sussurrar nas trevas do acampamento. O primeiro estampido irrompeu na noite como um grito cortante. O pistoleiro ergueu o revólver, o som seco ecoando entre as árvores tortuosas enquanto balas rasgavam o ar. Os homens avançavam com passos furtivos, mas a experiência do homem solitário era uma muralha invencível. Cada disparo uma sentença, cada movimento calculado. O bebê, aninhado firmemente em seus braços, parecia sentir a tensão, seus olhos curiosos brilhando numa luz interior que desafiava o escuro ao redor. O brilho dos projéteis refletia nos símbolos do manto sagrado, como se eles próprios respondessem a um chamado antigo. O deserto, tão implacável e vasto, tornava-se palco de uma luta que ia muito além da mera sobrevivência. Conforme a batalha se desenrolava, o pistoleiro comandava a defesa com uma autoridade nascida da solidão e da necessidade. Ele vociferava ordens curtas e precisas, incutindo coragem nos guerreiros Apache, que até então divididos entre o medo e a esperança, agora se uniam sob sua liderança. Taina, com a aljava à mão, movia-se entre os combatentes com a graça perigosa de uma caçadora ancestral, protegendo o bebê como uma sombra vigilante. A noite parecia espremer o ar com uma força sobrenatural, prendendo a respiração em cada campo do acampamento. O fogo das tochas lançava sombras trêmulas, onde rostos se amedrontavam e se inflamavam. Em igual medida, a aliança entre o pistoleiro e a guerreira se tornava laço de ferro, forjado na urgência da proteção e no respeito compartilhado pelo mistério que carregavam. As flechas uniam, encontrando a madeira, e por pouco não punham fim à frágil esperança embalada entre as mãos calejadas do homem. Calculando riscos, reassumindo posições, ele distribuía estratégias com a precisão de um comandante experiente. O próprio deserto parecia fechar fileiras com aquela defesa obstinada, como se por entre dunas e pedras antigos espíritos conspirassem para impedir a ruína da criança. Mas o perigo nunca é manso nas bordas da fronteira. Entre os gritos e o clangor das armas, um vazio súbito se fez notar. O bebê havia desaparecido. O choque foi imediato, uma onda gélida que rompeu. O ritmo da batalha semeou o caos. Tainá desviou a atenção dos inimigos, o olhar cortante como lâmina. O pistoleiro sentiu o peito apertar, como se o próprio ar se recusasse a circular em seus pulmões. Guerreiros se dispersaram para procurar, gritos rasgando a noite, angústia, medo e uma urgência que se multiplicava a cada segundo. O silêncio onde antes havia o tenso barulho dos combates, subitamente parecia gritar. O homem endurecido,
que encarara tantos fantasmas, agora via o próprio coração saltar do teito. O mistério da criança parecia tornar-se um abismo onde tudo podia se perder. Ele mudou a postura, a determinação firme como nunca antes. Onde está o bebê? A pergunta queimava no ar, sem resposta imediata. Os olhos de Tainá, apesar do desespero, encontraram os dele. Promessas silenciosas de busca incansável, de proteção até o último suspiro. O destino nas mãos daquela criança, enfim virava jogo de sombras e corrida contra o tempo. Na penumbra do acampamento tomado pela luta e pela perda repentina, um sussurro quase inaudível deslizou entre as folhas e pedras. O bebê sumira misteriosamente do acampamento. O silêncio da batalha fora abruptamente quebrado pelo súbito vazio que assolou o acampamento. O bebê, a chama silenciosa que unia aqueles guerreiros, simplesmente desaparecera. No instante em que a criança sumiu das mãos do pistoleiro, um medo gélido invadiu cada fibra de seu ser. O mundo pareceu se estreitar naquele momento. O ar rarefeito ficou pesado demais, como se o próprio deserto prendesse a respiração em compaixão. Taina, ágil e alerta, virou-se rápida, os olhos negros cortantes alinhados na direção das sombras que engoliram a criança. O pistoleiro sentiu a mão da guerreira firmar a aljava, o aperto dela transmitindo a urgência e a determinação que já o consumiam. Não era apenas uma perda física, era a ruptura de uma promessa silenciosa, a traição do destino que lançava um véu tenebroso sobre seu coração. Onde está o bebê? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro que carregava uma tempestade prestes a explodir. Os guerreiros dispersos começaram a se mover freneticamente, cada passo uma batida acelerada da angústia que tomava conta da noite. O eco dos clamores cortava o ar, misturando medo e desesperança em um grito quase mudo. O pistoleiro sentiu o peso do mundo tombar sobre seus ombros. A responsabilidade que o tornara guardião agora se reverteu em um abismo de incerteza. Enquanto buscavam, o pistoleiro caminhava de um lado a outro, o olhar fixo nas áreas escuras, cada canto ocultando uma sombra que poderia ter engolido o pequeno ser sagrado. O manto, antes caloroso contra seu peito, parecia agora um lembrete cruel da fragilidade diante do perigo. Como um homem endurecido e solitário, ele sentia o peso do fracasso se avolumar, cortando seu orgulho e sua fúria na mesma medida. Taina se aproximou, seus passos firmes calando a agitação momentânea. Ele não saiu por vontade própria, disse firme, voz baixa, mas carregada de convicção. Alguém o levou, e não é só contra nós que lutamos. A noite respondeu com um silêncio denso, pesado, e o vento carregou até eles um sussurro sutil, como se a própria terra murmurasse segredos antigos. O pistoleiro sentiu o coração martelar no peito, batendo como som seco de um estalo de madeira, prontos para se romper sob a iminência do que ainda estava por vir. Em meio ao tumulto, uma figura emergiu do círculo de guerreiros. Taina a reconheceu imediatamente. Um jovem Apache, seu rosto marcado pela pressa e pelo medo. Eu vi. Eles vieram pela noite, sorrateiros como a sombra que rasteja. Um grupo. Nenhum deles parece humano comum. O xamã. Ele está por trás disso, eu tenho certeza. O pistoleiro apertou as mãos, a raiva transformando-se em urgência. Não era somente a luta contra homens, mas contra forças que pareciam despontar das próprias lendas sussurradas ao redor das fogueiras ancestrais. Ele sabia que a batalha não terminava ali. Ela apenas começava com a perda daquilo que guardava o destino dos ancestrais. Juntos, ele e Taina cruzaram novamente o acampamento.
reagrupando os guerreiros em um círculo cerrado. Não podemos perder tempo, ordenou o pistoleiro, sua voz agora firme como o aço de seu revólver. O xamã quer o bebê para um ritual. Um poder antigo demais para entendermos, mas perigoso demais para deixar acontecer. Taína acompanhou os passos dele até a borda do acampamento, onde o deserto se abria em sombras e silêncio cortante. Os rumores e sussurros começavam a ganhar forma. O adversário, aquele xamã corrompido pelo poder, já planejava um ritual sombrio que poderia condenar a todos. Não era apenas o bebê, mas toda a terra que vibra nas raízes da tribo que estava em jogo. O pistoleiro sentiu então um arrepio percorrer seu corpo, a consciência martelando a certeza de que o próximo passo era a mais cruel jornada que enfrentaria desde que o deserto moldara sua alma. Vamos encontrá-lo, antes que o ritual comece, Taína disse com determinação incandescente nos olhos. O bebê, a criança portadora do céu, não voltaria para ele sem luta e sangue. A escuridão os abraçou, enquanto cavalgavam em silêncio cortante pelas trilhas esquecidas do deserto, guiados não apenas por pegadas recentes, mas por um instinto quase sobrenatural, o chamado de um destino indissolúvel e perigoso. Ao longe, entre as árvores retorcidas e o sussurro dos ventos, a luz de uma fogueira solitária tremulava, revelando o local sagrado onde o xamã rival começava seu rito proibido. Os cânticos antigos se faziam audíveis, ressoando como uma prece ou uma maldição. O pistoleiro apertou os olhos, o dedo coçando no gatilho do revólver, a respiração curta. Taína segurou seu braço, um gesto que falava mais do que palavras. Juntos enfrentariam aquela noite. Enquanto avançavam, as sombras dançavam, o suspense enrolado em cada pedra, em cada suspiro da noite. O desfecho daquele confronto carregaria não só suas vidas, mas o destino da tribo, da criança e da própria terra sob os céus infinitos. E ali, entre o fogo e a escuridão, o duelo final entre o pistoleiro e o xamã começava a se desenrolar. Uma batalha onde o físico e o moral lutariam por um futuro incerto. O crepitar da fogueira parecia distante da imensidão silenciosa do deserto, onde o pistoleiro e o Taína avançavam com passos firmes, olhos fixos na luz trêmula que delineava o acampamento do xamã corrompido. O bebê Apache, envolto no manto sagrado, dormia tranquilo no colo do homem que há pouco se sentira um solitário, mas que agora carregava o peso de um destino maior que suas cicatrizes. O ar noturno estava carregado de presságios e da promessa de um confronto final. Eles se esconderam atrás das pedras, observando os seguidores do xamã entoarem cânticos antigos, suas vozes quebrando o silêncio como ondas inquietas. O xamã, uma figura encapuzada com olhos flamejantes, manipulava os símbolos ancestrais, preparando-o ritual que poderia transformar a terra e a vida de todos que dali dependiam. O pistoleiro apertou os punhos, sentindo a pulsação do bebê contra seu peito, como um tambor que marcava o ritmo da urgência. Taína olhou para ele, seus olhos refletindo uma determinação firme e silenciosa. Era a hora da escolha, não apenas de armas, mas de fé e coragem. Sem hesitar, eles avançaram, as sombras os envolvendo enquanto rompia o círculo da seita. O choque foi instantâneo. O xamã levantou a voz, ordenando seus seguidores atacarem, mas o pistoleiro
e Taina estavam preparados. As balas cortaram o ar, e as flechas voaram certeiras, fragmentando o mistério em vários estilhaços de resistência. O confronto foi brutal. O pistoleiro movia-se com agilidade inesperada, sua mira precisa, derrubando inimigos antes que pudessem sequer reagir. Taina, ágil como um vento frio, protegia o bebê com bravura feroz, seu olhar açoitando o medo e a dúvida. Cada movimento era uma dança entre a vida e a morte, cada respiração presa à esperança que pulsava naquele frágil ser. No calor do combate, o pistoleiro finalmente se viu face a face com o xamã. O homem de olhos ígneos sorriu com desprezo, a energia negra distorcendo o ar ao seu redor. Você acha que pode impedir o destino? Zombou. Este bebê é a chave para um novo poder. Entregue-o e sua tribo será poupada. Recuse, e tudo o que conhece será consumido. O pistoleiro, cansado de fugir e negar sua própria verdade, olhou para o bebê uma última vez e sentiu uma força nova crescer dentro dele. Não era só a mira ou a arma que o fariam vencer. Era acreditar naquele destino que antes rejeitava. Este bebê não é instrumento de terror. Ele é futuro, esperança e redenção. Jamais o entregarei, respondeu com voz firme, encharcada de convicção. O duelo se transformou numa batalha tanto física quanto espiritual. O xamã lançou feitiços sombrios, sombras que tomavam forma e quase oscilavam para agarrar seus inimigos. O pistoleiro desviava, firme na garra e no instinto. Com um movimento decidido, ele disparou. A bala atravessou a escuridão e atingiu o xamã no peito, que caiu aos pés do fogo que antes parecia carregar o mundo em chamas. Com a queda do líder da seita, as forças antagônicas entraram em desordem. Taina rapidamente reuniu os guerreiros que ainda resistiam, acalmando-os e tornando-os uma linha de proteção em torno do bebê. A atmosfera mudou. As sombras dissiparam-se como nevoeiro ao amanhecer, e um silêncio sagrado tomou conta do lugar. O pistoleiro, exausto e marcado, tomou o bebê nos braços, agora totalmente consciente de que aquela fragilidade era a mais poderosa chama contra a escuridão. Não era mais um homem solitário que carregava a dor do passado. Era um guardião de um futuro que uniria mundos. Eles retornaram ao acampamento tribal, onde as notícias da vitória já repercutiam. O ancião, que antes olhara o bebê com temor, agora se aproximou, a face curta, mas respeitosa. Você enfrentou as trevas do mundo para proteger o que é sagrado. Este bebê, o portador do céu, é a esperança que nossa terra guardava. Sua voz tremia, cheia de uma emoção que não escondia o alívio. A tribo, diante da realeza da coragem e da verdade, abriu suas portas em reverência e aceitação. Taina, ao lado do pistoleiro, sorriu com a força silenciosa de quem conhece o preço da luta e o valor do sacrifício. O bebê, alheio à magnitude do momento, soltou um som suave, quase como um cântico. Os céus estrelados pareciam responder, numa dança silenciosa de bênçãos e promessas. Naquela noite, sob o brilho das estrelas e o silêncio pacífico do deserto, o pistoleiro sentiu as amarras da solidão se romperem. Taina fitava o horizonte, o olhar cheio de orgulho e esperança. Eles eram agora os guardiões daquela terra, ligados para sempre pelo destino do bebê Apache, um elo entre o velho mundo da fronteira e a mística força dos ancestrais. Onde antes havia medo, agora havia fé. Onde antes havia dúvidas, agora havia coragem. O deserto, testemunha silenciosa de tantas histórias, parecia sorrir sob a luz do novo amanhecer. O ciclo que quase se quebrara, fechara-se em vitória e renascimento.
o pistoleiro, Taina e o bebê seguiram juntos, não como estranhos, mas como uma família, forjada nas brasas da adversidade, prontos para proteger a terra e os sonhos que ela guardava. E assim, entre as planícies vastas e o céu infinito, nascia uma esperança indivisível, uma promessa de que mesmo nas sombras mais densas, a luz do destino jamais será apagada.